Queridos, a paz de Cristo a todos e a todas, que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família, e que possamos juntos louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Amém? Queridos, hoje nós falaremos sobre o que é o nosso amor. Na aula de princípios do Evangelho, princípios da doutrina de Cristo, falaremos hoje sobre o que é a oração e como o Espírito vivifica as pessoas por meio dessa comunicação gloriosa que nós temos com nosso Deus. Então, o que é a oração? Como a oração ela está presente conosco. Amém? A oração é uma intercessão que nós temos para com Deus e que nos permite amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa mente e de toda a nossa alma. Isso é a oração. A oração é uma conexão entre nós e Deus. Para isso, eu peço que você abra sua Bíblia na carta de Tiago. Lembrando que essa aula faz parte do nosso curso de Teologia 1. Livro do Apóstolo Tiago, capítulo 1, verso 6º, 5º, 6º e do 5º ao 8º, tá? A palavra de Deus diz o seguinte: a Epístola de São Tiago, apóstolo, capítulo 1, versos de 5º a 8º. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos o dá liberalmente, sem repreensão, e ser-lhe dada. Peça, porém, com fé, nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte.
Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem, vou ler até o 9. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Porém, o irmão de condição humilde gloria-se na sua exaltação. Querido Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui colocamos a nossa mente, o nosso coração, as nossas intenções, a Tua palavra, Senhor, para que ela seja um refrigério, para que ela seja um bálsamo, para que ela vivifique o nosso Espírito. Ó Espírito Santo de Deus, nos ajude a compreender os mistérios da Tua palavra, compreender não somente os mistérios, mas também e principalmente as coisas simples da Tua palavra, porque é na simplicidade que Tu é exaltado, Senhor. Me revista com Teu Espírito para que eu possa profetizar, pregar a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, te adoramos, te louvamos e rendemos graças ao Teu nome. Amém e amém pelos séculos dos séculos. Amém? Quem está comigo, diga amém. Essa palavra que nós acabamos de ler é uma palavra que nos convida a uma vida, não de bola para catar, que nos convida a uma vida de oração, a uma vida intercessória. E o que é oração? A oração nada mais é do que a comunicação entre Deus e seus filhos. Geralmente a comunicação inicia, a gente tem que desmistificar um mito aqui. Eu não estou falando direito? A oração, ela não é uma coisa para nos exaltar. O que foi, querido? Eu estou falando mal, O que houve? Aqui são meus livros, ó. Então, me digam aí, me dê um feedback se está tudo certo. A oração, ela é algo que nos traz a comunicação entre Deus e os homens. Quando o apóstolo Tiago fala, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, vamos analisar esse texto. Ele primeiro aponta um problema. Sim, mas vocês sempre me entenderam bem. Eu posso tentar falar mais devagar. Então, a oração
a oração, ela é quando o apóstolo, quando Tiago, o evangelista, escreve esta carta, ele tá bom assim, vou tentar manter nesse nível. Até porque é melhor que eu consigo raciocinar melhor. Quando o apóstolo, quando Tiago, o evangelista, escreve essa carta, ele começa a falar, é uma carta que na teologia nós chamamos de uma carta geral. Ele dá conselhos práticos para a igreja. E ele começa falando da oração e da fé. No verso de número 3 desse capítulo, antes do texto que nós lemos, ele diz assim, ó, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Vejamos uma coisa. Quando oramos, nós entramos num contato com o Espírito de Deus, entre o nosso Espírito e o Espírito de Deus. Não é o corpo que ora, não é a alma que ora, ou melhor, isso não é o corpo que ora, não é a alma que ora. Quem ora a Deus é o nosso espírito. A alma também ora, mas em uma outra circunstância que eu falarei mais para frente. Como o nosso espírito ora? Primeiro, antes de falar sobre isso, vamos ver o que é oração. A oração, como eu disse, ela é uma conversa sincera, feita entre a criatura e Deus do fundo do seu coração. Nós devemos orar a Deus e não somente a Ele, a mais ninguém. Quando alguém ora a outra pessoa ou a outra divindade, isso consiste em idolatria, certo? E aí eu quero ler um texto, eu já vou voltar para Tiago, mas eu quero ler um texto da lei de Moisés, que está lá em Êxodo 20, quando Moisés ele fala da lei, e ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse texto de Moisés, que o Senhor falou a Moisés, é uma ordem clara que a comunicação espiritual do povo de Deus. Preste atenção, querido. Eu só quero expor a mensagem, depois eu vou responder as perguntas. A oração é uma conversa, mas a
primeira coisa que nós precisamos saber são, na verdade, de 3 a 5 coisas. Primeiro, a oração é uma conversa sincera. Segundo, nós só podemos orar a Deus, a Trindade. Terceiro, uma oração a outra divindade ou a outra pessoa consiste em idolatria. Idolatria é o ato de eu adorar outra coisa que não é o Deus verdadeiro. Mateus capítulo 6, versículo 24. Não servir a 2 senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou desprezar um e amar o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, nesse texto, é o demônio das riquezas. Mas, mesmo que Mamon seja alguém específico, aqui no contexto da oração pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que eu coloque no lugar de Deus, certo? Então, primeiro, oramos a Deus. Segundo, orar a outro ser ou a outra pessoa, seja ele divino ou humano, consiste em idolatria. Terceiro, junto com a adoração, né? Porque a oração é uma ferramenta de adoração, certo? Toda pessoa vai adorar alguma coisa. Se ela não, eu não adoro nada. Adora, eu adoro, certo? Se ela não adorar o Deus verdadeiro, ela adorará o Deus falso. Então, eu deixo, se no final vou haver um tempinho. Então, quarta coisa, a oração deve ter um propósito correto / sincero, certo? Essas 4 coisas primeiro. Orar somente a Deus, oração sincera, a oração a outro ser, seja divino ou não, consiste em idolatria. E 4, nós temos que saber como orar. Mas antes de saber como orar, vamos tentar responder o motivo pelo qual oramos. Num mundo tão polarizado, que o homem está no centro de tudo, nós vemos pessoas, mesmo com não dizendo isso com palavras, nas suas atitudes elas se expressam assim: por que eu vou orar se eu me basto, se é eu que pago minha vida, se é eu que me sustento, se é eu que dou conta das minhas emoções? Por que eu vou orar? O ato de oração consiste em adoração. E a adoração só funciona se quem estiver adorando humilhar-se. Guarde isso para sua vida. Você só adora verdadeiramente, genuinamente, a partir do momento que você humilha-se. Ontem nós lemos um texto da carta de São Paulo
Filipenses, no capítulo 2, que fala do esvaziamento do Filho do Homem enquanto esteve em figura humana. E Jesus, ele foi um homem que ele era. Eu falei que o ato de humilhar lá em Filipenses 2 diz, de sorte que era o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque sendo em forma de Deus, não julgou com usurpação de ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eu já li tanto esse texto que eu já li. Esse texto, Filipenses 2, ele nos remete a um ato de adoração. Ou seja, o homem sempre vai adorar alguma coisa. Mas eu falei que para nós sermos discípulos, ou seja, embaixadores do reino de Deus na terra. O que é um embaixador? É aquele que representa o seu lugar em uma terra estranha. Então nós não somos terráqueos. Nós somos celestes vivendo em um ambiente terreno, certo? Amém? Então, por que nós oramos? Indo para o tópico 2. Porque é a única forma que nós temos, existem outras, mas é a principal forma que nós temos para entrar em contato e acessar o local em que nós fomos criados. Quando nós não oramos, nós perdemos o referencial de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, esse mandamento, desde o período dos patriarcas até o período da igreja, nunca foi revogado. Adão orou, Abraão orou, Moisés orou, Josué e todos os profetas do Antigo Testamento oraram. Jesus orou, os apóstolos oraram e a igreja orou. Ou seja, não existe vida com Deus sem oração. Guarde isso. Agora vamos ver por que na verdade oramos. Você pode dizer assim, Thiago, tu disse que não existe vida com Deus sem oração. Mas por quê? Por que orar? Eu quero ler um texto, um dos meus amados, que está lá no livro de Moisés, no capítulo 5, que é um texto menos inspirado, tá? Não é um texto bíblico. Mas eu só estou lendo como fonte histórica. Moisés, capítulo 5, verso de número 8. Preste atenção no que diz a tradução de Moisés. Se você quiser saber dessa tradução, eu tenho um vídeo aqui falando sobre ela. Inclusive, a gente tem que terminar essa exposição aqui. Mas vamos lá, Moisés 5:8, perdão, diz assim: portanto,
tudo o que fizeres em nome do Filho, o arrependerás e invocarás a Deus em nome do Filho para todo o sempre. Entenda uma coisa, querido. Quando nós fomos colocados aqui nesse mundo, nós fomos colocados com DNA espiritual. Perdão, que vergonha. E esse DNA espiritual, eu tenho um vídeo aqui lá no meu canal falando desse livro, que é uma tradução do Pentateuco. Vá lá, eu não vou expor isso aqui agora, mas eu vou considerar que vocês já tenham ouvido essa aula. Certo, mas mais pra frente eu posso voltar a explicar melhor. Quando oramos, como diz o texto aqui, nós fazemos em nome do Filho e nós oramos porque nós entendemos o nosso rama teológico. O que é isso, Thiago? Hamartiologia é em grego, hamat é pecado, logia é estudo, então em grego é estudo do pecado. O nosso rama teológico pessoal, ou seja, o nosso pecado pessoal, nos afastou de Deus e a nossa carne não gosta que a gente ore. Me diga uma coisa, quando você vai orar de noite, não te dá um sono, o celular não te distrai, todo mundo passa por isso. Sabe por quê? Porque porque o diabo, ele não quer que você ore. Ele não quer que você se comunique com Deus. Ele não quer que você viva dependente de Deus. Então, o que nós lemos lá no início da lei, no capítulo 20 de Êxodo, é: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim. Preste atenção, vou falar devagar. Quando Deus ele dá essa ordem, ele dá essa ordem por uma razão. Porque ele sabia que o coração do homem é um coração religioso. Guarde isso para tua vida. Se tu não adorar a um Deus verdadeiro, você adorará ao Deus falso. Você pode ser ateu. Você vai adorar alguma coisa. Para você ter ideia que os ateus dizem que não acreditam em nada, mas a maioria deles adora a ciência. Então, o coração do homem é um coração de fábrica. Agora, preste atenção. A oração, ela esmurra nossa carne, ela esmurra a nossa alma pecaminosa
e ela permite que o nosso espírito entre em contato, em conexão direta com o Espírito de Deus. Espírito para Espírito. Preste atenção numa coisa. Batismo de Jesus, Mateus capítulo 8, mais ou menos. Batismo de Jesus. Jesus é Deus, certo? Quem está comigo, amém. Jesus era ou não era Deus? Nath, Arthur. Gente, vocês estão prestando atenção na mensagem ou vocês não estão ligados aqui comigo? Jesus era ou não era Deus? Enquanto na terra era, não é? Ora, quando Jesus foi batizado, a primeira coisa que ele fez, diz que ele levantou-se da água, né? Emergiu e depois emergiu da água. E a primeira coisa que ele fez foi dar graças a Deus. E por causa disso, naquele momento, o Espírito Santo veio sobre ele. Ele veio por duas razões. Primeiro, porque Jesus foi batizado, então obedeceu a Deus. Segundo, porque logo depois do batismo, Jesus orou ao Pai. E o Pai, em resposta à oração do Filho, ele diz: eis meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, em outras palavras, eis meu Filho que eu amo, que me dá enorme alegria. Desculpa, vou voltar aqui. Então, se Jesus orou, por que eu e você não oramos? Se Jesus, que era sem pecado, a Bíblia diz que ele viveu e em nada pecou. Se ele era sem pecado e orou e vivia orando, além desse relato, a gente tem vários outros relatos nos 4 evangelhos que diziam que Jesus periodicamente, frequentemente, retirava-se do conjunto do corpo apostólico e da sua família, retirava-se para ficar em silêncio junto com o Pai. No pior momento da sua vida, como Jesus se preparou para pegando em armas? Não, ele foi para o jardim do Getsemane orar. E ele repreende os seus discípulos: vocês não podem velar por mim 1 hora. Porque eles eram para estar orando também. Então, a pergunta é do segundo tópico: por que oramos? Primeiro, que a oração é uma comunicação com Deus profunda. Segundo, por que oramos? Por que oramos? Estão aqui comigo? A Nath está dispersa hoje. Por que oramos? Porque a oração
ela ela faz com que comuniquemos com Deus. Só quem ora é humilde. O texto da aula diz assim: devemos orar, abre aspas, devemos orar pedindo forças para resistir às tentações de Satanás e seus seguidores. Eu quero ler uma passagem que está no livro. Novamente, eu vou citar um livro como passagem histórica, tá? Terceiro F, capítulo 'Deixa eu ver aqui. Eu não vou conseguir pegar aqui. Mas depois você procura aí na sua casa. Terceiro Nefe, capítulo 18, verso 15, Doutrina e Convênio 115. Mas, então, como nós devemos orar? O texto anterior à pergunta é: por que oramos? Oramos não para que nós mudemos a Deus, mas para que Deus possa transformar-nos. Guarde isso. Nós não oramos para murmurar, para dizer para Deus o que Ele tem que fazer, não. Muitos oram com esse fim, mas o propósito do cristão ao orar deve ser o que Paulo disse ontem: eu não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Certo? Então, a oração é para que Deus possa fazer uma ação sobrenatural em nós. Eu quero ler uma passagem no livro de Jó. Jó estava sofrendo muito. E olha o que Jó diz para nós. Ele estava sofrendo muito e ele perguntou: por que não morreu a 11? Por que não morri eu desgramado e saindo do mar do ventre não esperei? Por que me receberam os joelhos? E por que os peitos para que me mandasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim. Teve um imperador contemporâneo, agora eu não vou saber exatamente o nome dele. Acho que foi o Beleza que ele disse que a oração não é para os fortes, a oração é para os fracos.
Eu não oro porque eu quero orar. Eu não oro porque eu quero me humilhar. Não, eu oro porque eu sei que eu devo orar. Eu oro porque eu sei que eu devo humilhar-me. Eu oro porque eu sei que eu sou um pecador. Por isso que eu oro. Agora, voltamos para quê? Por que oramos? Além de tudo que já dissemos aqui. Por que oramos? Se você está ouvindo a minha mensagem, responda aqui. Por que oramos? Eu quero que cada pessoa responda com uma única palavra. Por que você ora? E eu já continuarei. Devemos orar, então, pedindo orientação em nossa vida diária. Antes de eu continuar, Nath, Arthur, todos os 5 que estão aqui, digam pelo menos um motivo por que você ora. Estou aguardando. Tem 8 pessoas aqui. Se cada um dizer um motivo, agora 7, é 7 motivos. Se cada um dizer 2, é 14 motivos. Por que você ora? Eu aturo, porque eu sei que eu preciso orar. Pera aí. Raquel, oro por fé. Mônica, oro para me fortalecer. Arthur, oro por eu sei que preciso de Deus continuamente. Natália, eu oro para ser igual a Thalia. Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Todos deram motivos muito bons. Exceto a Natália. Desculpa, Nath, eu estou sendo sincero. Nós não devemos orar para ser igual a ninguém, embora isso aconteça. Lá no fundo do nosso âmago, isso acontece. Ora, a oração não é apenas algo que eu expresso com os meus lábios. A oração é algo que eu pondero no meu coração, que eu pondero na minha mente, desce para o meu coração, transforma-se em um sentimento e eu apresento esse sentimento diante de Deus. E Deus vai julgar se esse sentimento seja um pedido, seja uma súplica de gratidão, seja um pedido, uma renúncia ao pecado, seja o que for. Deus, quando esse pensamento desce ao meu coração, deixa eu só fechar a janela aqui, peraí. Não sai. Ficou melhor? Quando esse desejo desce para o meu coração e eu, por meio do meu coração, entrego esse desejo para Deus, é esse desejo que revelará o motivo
radical da minha oração. Se é um motivo justo, se é um motivo de adoração, ou se é um motivo mesquinho. E deixa eu dizer uma coisa, Nath, eu não tô te recriminando, tá? Porque assim como você, todos nós oramos por algo, mesmo que não... E deixa eu contar uma coisa, por favor, aprova aqui o comentário da Nath. Porque tudo que... Deixa eu contar um segredo para vocês, bem baixinho aqui. Ninguém ora pelo motivo certo. No final das contas. E por que eu tô dizendo isso? Arthur vai ainda longe. Se você quiser, fica em paz, meu amado. Por que eu disse isso? Porque a oração, como eu disse, ela é um ato de contrição. A Igreja Católica diz que tem a contrição perfeita e a contrição imperfeita. A contrição perfeita é aquilo que eu faço para Deus, que eu faço correto, com um desejo correto e com a ação correta. A ação imperfeita, ou o agir perfeito, ou o agir imperfeito, é aquele que eu faço a coisa certa, mas com motivo errado. E queridos, Deus ele não julga somente a ação, mas principalmente a intenção. Então, quando eu oro e apresento as minhas os meus sentimentos do meu coração, Deus, ele é nosso Pai, ele vai nos entender. Mas se for um sentimento perverso, nós também seremos julgados por isso, mesmo que nós nunca coloquemos esse sentimento perverso, nunca transformemos essa coisa perversa de sentimento para ato. Porque basta um sentimento perverso. A oração, então, olhando por essa ótica, ela é uma coisa que deve ressignificar o meu agir e o meu sentir. E, querido, não é eu que ressignifico o meu agir e o meu sentir. Agora eu tô no ponto áudio da mensagem. Quem ressignifica o meu sentir e o meu agir é Deus. E por isso que eu oro. Eu oro para que Deus possa entrar no meu coração e mudar algo.
Então, novamente, eu não oro porque eu quero orar. Eu não oro, a maioria das vezes, pelas razões e pelos sentimentos corretos, embora eu, de alguma certa forma, consiga fazer isso. Deixa eu me explicar isso aqui melhor. Eu, como teólogo reformado, falando sobre a oração agora, tá? Eu entendo que é possível nós orar por uma coisa correta, com uma motivação correta. É possível. De alguma maneira, não 100%. Os arminianos ou os pelagianos irão dizer que é possível o homem ter uma ação e uma intencionalidade desprovida de qualquer defeito. Já os calvinistas e reformados dirão que não, que mesmo sendo uma intenção e uma ação boa, sendo nossa essa intenção e essa ação está corrompida pelo pecado e, portanto, é corrompida pelo pecado, portanto, ela é uma ação e uma intenção imperfeita. Ou seja, sempre temos ações e intenções imperfeitas. Só que quando eu me conecto com Deus, é possível eu ter uma ação e uma intencionalidade mais perfeita do que quando eu não me consagro a Deus. Então, vou dar um exemplo prático. Quem está comigo aqui, diga amém. Vou dar um exemplo prático. Quando eu oro por um emprego, tá? Eu estou desempregado, eu sou responsável pela minha família e eu oro por esse emprego. A minha intenção em ajudar minha família é perfeita. É uma intenção divina, virtuosa, amável. Porém, a minha intenção tem esses qualificativos e quando eu trabalho, consigo um emprego e me esforço, também tem essas qualidades, portanto, a intenção, preste atenção nisso, portanto, a intenção, a intencionalidade e a ação são virtuosas. Porém, quando nesse mesmo caso eu oro pedindo para que eu tenha um emprego, para que eu possa ajudar a minha família, mesmo que eu tenha essa intenção e depois que eu consiga um emprego eu realmente faça isso, lá no fundo do meu coração eu tenho um desejo de ganhar dinheiro e isso não é errado. O problema é que quem quer ganhar dinheiro
geralmente, mesmo que não revele isso, quer ficar rico. Então, veja, a minha ação, a minha intenção é ajudar a minha família. Virtuoso. Agora, é muito fácil eu esbarrar e começar a ganhar por fora mais do que eu tenho de direito para que eu ajude a minha família, mas ainda fique um pouco para mim. E esse pouco restante que fica para mim, nesse caso, não seria justo, porque o justo é um salário mínimo. Mas eu posso ir no meu chefe, eu posso ir ver a ele, fazer algumas coisas, né, que não está previsto na lei. Veja, a minha intenção, ela foi perfeita. Agora, no momento que eu quero ganhar mais, e o problema não é querer ganhar mais, mas no momento que eu quero ganhar mais e que eu começo a fazer coisas ilícitas fora da regra do jogo para o meu chefe, ou contra o meu chefe, eu já errei na intenção e na ação. É possível eu errar em uma só? Quer ver um exemplo? Eu posso cumprir meu horário, tá? Eu posso trabalhar às 8 horas por dia, mas eu só faço aquilo. Chega no horário e eu quero ir embora. Só que além de eu não ficar nem um minuto a mais, e isso é um funcionário que não é proativo, eu começo a falar mal do meu chefe para os outros funcionários. Eu começo, enquanto eu estou trabalhando, começo a investigar a vida do meu chefe. Por quê? Porque eu quero, se eu derrubar ele, eu tenho o lugar dele. Vamos supor que eu seja o vice-gerente lá. Então, se eu derrubar ele, eu fico no lugar dele. Eu cumpro meu horário. Mas dentro do meu horário eu faço tudo certo. Mas dentro de fazer tudo certo, eu começo a disseminar que ele não paga as pessoas direito, que ele não está trabalhando na loja dele que nem os outros. Olha, mas se o cara é dono da loja e pagou para os funcionários trabalhar, e ele tem outros compromissos, ele pode trabalhar menos. Mas aí o gerente ele quer dizer que é necessário, ele quer tomar o lugar do vice-gerente, ou melhor, do gerente. Perceba então que a minha ação está sendo correta. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo a mordomia para a qual eu estou sendo designado. Mas enquanto eu estou lá dentro, eu estou difamando, eu estou caluniando, eu estou maldizendo meu chefe. Perceba, a ação é correta, a intenção é errada. E como
funciona isso para a oração, que é o tema da nossa live? A oração, quando ela é perversa, ela revela o desejo do coração. Quer ver um exemplo? Quando uso na Bíblia, nós temos muitos exemplos disso, mas quando, por exemplo, Corá orava para que Deus destruísse seus inimigos. Josué sabia que a guerra seria inevitável, mas ele não se alegrava com a derrota dos ímpios. Corá, sim. Corá queria ver o circo pegar fogo. Perceba que a oração e que a ação é fazer a vontade de Deus dos dois. Corá era sacerdote. Ele queria fazer a vontade de Deus, mas ele queria que a vontade de Deus fosse um recurso para a sua própria vontade. E Corá não orava. Ou seja, a ação, ou melhor, a intenção fala muito mais que a ação. E Deus pode dizer, queridos, o nosso coração é perverso. E mesmo quase 99% dos casos, quando a ação é boa, tu vai ver a intenção. Tem algum resquício de desvirtude. Tem algum resquício de desamor. Tem algum resquício de desconhecimento de si mesmo, dos outros e principalmente desconhecimento e desamor para com Deus. Ou seja, a oração. Então, como nós devemos orar? Nós devemos dizer: Senhor, eu quero isso seria muito bom para minha família. Mas eu quero te agradar. Quer ver um exemplo? Esses dias eu estava vendo um vídeo do pastor Heber Campos Júnior no podcast Dinoscópio do Douglas Gonçalves, e ele estava dizendo que muitas vezes o crente ele interpreta algo sendo de Deus, mas que não é de Deus. Eu vou dar um exemplo que ele deu. Às vezes o jovem, ele quer ir trabalhar, quer ir morar no exterior, principalmente na América, Estados Unidos. E ele vai lá, faz planos e tal, e ele vai lá e tira um visto. E ele tira um visto de turista. E aí ele diz assim: você tá vendo como Deus está abrindo as portas? Ele quer que eu vá para a América e que eu more lá. E o reverendo diz assim: ops, não mesmo. O visto é de turista. É para você ir e voltar. Não é para você ir e ficar.
Veja como eu orei ao Senhor, mas a minha intenção foi errada. Quando Caim ofereceu um sacrifício, o sacrifício de Caim foi perfeito, mas por que o sacrifício de Caim foi rejeitado e o de Abel não? Se os dois eram cordeiros perfeitos, e a Escritura diz que eram, não eram? Por quê? Porque a ação de Caim foi perfeita, mas a intencionalidade e o propósito por trás da ação perfeita de Caim foi perverso. Perceba então que a oração, ela não é sobre nós, ela é sobre ele. É nós comunicando a Deus as nossas necessidades. E a oração não é só sobre necessidades. Ou você conversa somente com seus pais, com seu marido, com a sua família sobre as necessidades. Não. Você fala para eles que você os ama. Você vai no cinema, come uma pipoca, toma um refri, você tem lazer. A conversa de vocês nem sempre é sobre necessidades. Mas toda vez que você entra em contato com Deus, é por causa, geralmente por uma necessidade. E não é errado pedir, né, ajuda ao Senhor nas necessidades, mas é errado fazer somente isto. A ação não é errada, mas a ação sozinha torna-se um erro. Torna-se um erro que revela o nosso coração corrompido, pecaminoso e desprovido de amor, de graça e de misericórdia. É por isso que quando nós oramos, nós temos que ser intensos na oração, dizer, Senhor, eu não sei como orar, eu não sei orar como convém, mas ajuda-me. É o que está escrito lá na carta de Paulo aos Romanos. Pegue Romanos capítulo 8. Eu vou ler primeiro o verso 6 e depois eu vou ler o verso 27 e 28. Romanos 8, verso 6, primeiramente. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Vou ler o 7 também. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, o que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha isso, amados. Uma oração que é carnal não é porque você, não é pelo simples fato que você ora. Ok, a oração por si só é um ato de humilhação,
Mas não é porque você ora simplesmente que você está agradando a Deus. Mas como assim, imperador, se tu disse que o simples fato já é uma humilhação? É uma humilhação, sim. Mas você pode estar humilhando-se de forma errada e pelo propósito errado. Agora vamos ao Romanos 8, 27 e 28. Não vou ler do 26 ao 28 diz. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos, preste atenção, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tenha paciência. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Aqui ele está falando do Espírito humano, certo? Qual é a intenção do Espírito? Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ou seja, Deus ele não julga somente a tua oração, ele julga os motivos por trás dela. Continuando. E ele é segundo, ele que segundo Deus intercede por todos os santos, ou seja, o Espírito que intercede, ele sabe as motivações, ele sabe qual é o resultado daquilo. E aqui eu não estou falando um resultado da ação, mas o resultado da intenção. Porque, como eu disse, o resultado da ação pode ser boa, ou o propósito da ação pode ser boa, mas nem sempre o sentimento por trás da ação é bom. E aí, continuando o texto, ele diz assim, e ele que, segundo Deus, intercede por todos os santos. Ou seja, o que Deus sabe de nós, ele sabe o que os santos, ou seja, o que os seus filhos querem. Aqui a palavra santo, nesse texto aqui, não é os santos celestiais, mas aqui é um eufemismo para falar da igreja, certo? Então, santos como povo de Deus. O que o texto diz? Que os santos, que Deus sabe a intenção dos santos. Então, a oração que vem, que chega até Deus, não chega somente a oração, mas chega a intenção. Porque a palavra diz que o nosso Deus é um Deus que esquadrinha as mentes e os corações. O que é esquadrinhar? É cavucar, é mexer, é buscar, é ver qual é a
a natureza daquele coração, qual é a natureza espiritual daquilo. Ou seja, quando nós oramos, nós devemos orar pelo Espírito. E aí o manual, ele diz que para nós orar ao Pai Celestial, nós devemos fazer isso dia e noite. Aqui tem mais uma coisa. Quando a Escritura diz que nós devemos orar dia e noite, nós já vimos a intenção, a intenção, já vimos como orar, ou seja, o modo de fazê-lo, mas tem outro detalhe: quando oramos, devemos ter frequência. A oração, assim como o jejum, como a ida à igreja e reunião com o povo de Deus, como a leitura da Sagrada Escritura, todas essas coisas são disciplinas espirituais. E como tais, o que é uma disciplina? É uma coisa que deve ser feita diariamente. Se você deixar, eu já fui rígido, já fiquei muito tempo assim curvado, e quando você fica muito tempo assim curvado, você não consegue esticar mais o movimento, fazer esse movimento. É a mesma coisa com o Espírito. Quando você não exerce as capacidades e as ações espirituais, ou seja, você meio de graça, você perde a capacidade de comunicar-se com Deus. E não é uma capacidade sua, mas é uma capacidade que o próprio Deus lhe deu. Certo? Agora, um outro ponto aqui é que nem sempre nós vamos ter o desejo de orar. Isto é, muitas vezes nós vamos perder a vontade de estar com nosso Senhor. E por quê? Porque isso vem em decorrência do nosso pecado. Nós não queremos. A Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito. E como eu já falei anteriormente, o ato de orar é um ato que esmurra a nossa carne. Ou seja, quando eu oro, eu estou em luta espiritual, porque eu estou fazendo algo que o meu corpo não quer. E aqui tem um outro detalhe que falaremos mais para frente, que a oração é um ato de batalha espiritual. Não, e quando eu falo batalha espiritual, eu não estou tratando propriamente de uma luta física contra o diabo. Não, eu posso ter uma batalha espiritual que de fato seja espiritual. Não é que o diabo vai ali estar se manifestando fisicamente ali, exclusivamente ali, mas toda vez que um crente começa a orar, o diabo começa
a lutar, contender com ele. Acho que uma história que consegue ilustrar bem isso é o livro de Daniel, quando mãe, eu tenho... Não vou agradecer. Pode ir. O que tu quer? Eu só quero uma coruja. Tá aí. Não tá aí a coisa. Então, quando o livro de Daniel fecha ali, quando o livro de Daniel ele conta que teve um resultado muito existe quando perdi minha mãe, desculpa. Quando Daniel ele foi vou ter que A coruja. só um minuto, querido. Não tem nada. Tem sim. Bom, segunda-feira você vai estar em casa, mano? Segunda-feira nós podemos arrumar as coisas do Thiago, né? Tem 2 ou 3 comprimidos ali. Quê? Tem 2 ou 3 comprimidos ali. Então vamos lá, querido. A ação espiritual, ela começa... Desculpa, me perdoe. Eu me perdi. Eu estava falando de Daniel. Quando Daniel, ele estava olhando lá no capítulo 9, diz que Daniel estava olhando e que ele estava olhando pelo povo de Israel. Deixa eu ver aqui. Daniel 8:9. Ele diz que quando Daniel começou a orar, o anjo saiu do lugar celestial para encontrar Daniel. E quando, olha só, estando no verso 21 de Daniel 9, estando eu, digo ainda falando na versão anjo Gabriel que eu tinha visto na minha visão, a princípio veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele instruiu-me e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar.
porque isso não quer nada. Preste atenção agora. Considere, pois, a palavra e entende a visão. Mas a Bíblia diz, agora eu não estou tirando o texto, mas diz que o príncipe da Pérsia o resistiu. Ou seja, quando Daniel começou a orar, o anjo saiu, mas ele foi interrompido por Daniel, por um príncipe que era um principado da Pérsia. E eles lutaram porque ele não queria que o anjo encontrasse. Ou seja, nas nossas orações existe luta espiritual. A guerra espiritual, ela é uma coisa bíblica, inclusive os reformados acreditam nisso. Todavia, é importante dizermos que a guerra, que nem sempre é uma coisa que nós veremos um demônio ou que eles vão estar fisicamente ali, até porque os demônios não têm corpos. Tem um pastor, Lamartine Pozella, que ele disse que um dia viu um demônio. Mas tem outros pastores que dizem que os demônios não podem manifestar-se fisicamente, a menos que ele se ajoelhe na linguagem de Cristo em uma casa. O que é uma casa? É um corpo de alguém que não tem o Espírito Santo. Por exemplo, um endemoniado gadareno, ele passou 7 anos, se eu não me engano, endemoniado. Maria Madalena passou. E quando Jesus expulsou os demônios dela, ele disse: cuidado para que eles não voltem, porque se houver brecha, eles voltam. E ele disse naquela ocasião que quando uma pessoa é curada e depois ela deixa se levar pelo diabo novamente e volta os demônios, para cada um demônio que ela tinha no passado, ou ele, entra 7 novos, a cada um para 7. Então, a luta espiritual é muito séria, é real, e quando Jesus ele falou sobre a luta espiritual e expulsão de demônios, e agora você vai entender, adivinha o que ele disse? Essa casta de demônios não se expulsa a não ser com jejum e oração. Ou seja, a principal arma contra o inimigo que nós podemos ter é jejum e oração. Então, a oração, amados, ela é muito importante, muito importante. Amém? E nós devemos aprender sobre isso. Agora, nós temos que receber o mandamento da oração realmente como um mandamento. Como devemos orar? Nós devemos fazer um esforço para orar, isso já falamos. Nós recebemos um mandamento de como orar, né?
lá em TCNF 18, eu não ia ler, mas eu vou ter que ler para vocês. Deixa eu só pegar aqui um minuto. Não tô achando que foi. Desculpa, não sai. TCNF 18 diz assim, deixa eu pegar aqui a passagem. Dezoito, 21 diz assim. Olha, orai ao Pai no seio da sua família, de vossa família sempre em meu nome, a fim de que vossas mulheres e vossos filhos sejam abençoados. A oração, amados, ela abençoa a nossa casa, ela abençoa a nossa família. A oração, ela só, não ela, mas Cristo através dela. Não é ela que abençoa, falei errado, mas Cristo através dela abençoa nossa família, abençoa nossa casa, abençoa nossa vida, certo? E por fim, eu acho que eu vou ter que dividir essa live em duas. Eu queria ficar mais, mas não dá. A oração, amados, ela é um dos principais ferramentas, como disse, de batalha espiritual. Isso sem dúvida alguma. Amém? E deixa eu dizer uma coisa, quando nós oramos, nós devemos entender que não é sobre nós. Eu quero encerrar com um hino sobre oração. Vou ter que dividir essa live em duas, tá? Deixa eu só vou limpar. Limpar minha garganta. Vocês querem que eu faça uma leitura bíblica aqui agora ou não? Nós devemos fazer essa leitura porque eu quero pelo menos
o Antigo Testamento, o Novo Testamento quer dizer terminar até o final do ano. Vamos cantar e terminar com uma oração, ok? Diz assim, é bem curtinho, 2 estágios, 1, 2, 3, pegando o tom, tá? Então assim, nossa humilde peça atende, ok? 1, 2, 3. Nossa humilde peça atende, ouve nossa pede oração, em teu nome reverente, só dançamos água e pão. Do Calvário recordamos o teu sofrimento, todos não permitas que esqueçamos que morresses tu por nós. Enche nossos corações com tolerância e perdão ao teu trono, Deus excelso, chegue nossa perdição. Quando nos provar nos signos de tua graça disputa, que contigo em glória eterna nós possamos habitar. Eu vou cantar só mais um que tem a ver com a oração. Tá, deixa eu só pegar o título. Cadê aqui? Não tá aqui. Cadê? Então vou pegar outro aqui. Deus escuta nos orar 329.
Esse eu vou cantar só a primeira e o final da última, tá? Deus escuta-nos. Até perdi o tom. Deus escuta-nos. Tua graça suplica de tomarmos com amor o senderemos, ó Senhor. Última fase da última estrofe. E na tua redenção esperamos o perdão. Esperamos o perdão. Não achei a outra que eu queria. Que Deus abençoe a todos. Aqui achei 6. Esse eu vou contar todo. Vou cantar só a primeira. Vou cantar a primeira e a última estrofe apenas uma vez o refrão, tá? É uma coisa muito especial. É assim, com fervor fizesse prece ao amanhecer, suplicasse pela graça e amparo desse dia em adoração. Com fervor fizesse a prece ao entristecer, quando cheio de pesares, alívio procuraste para a solidão. Refrão único, que repouso alcançado é humilde oração, que ao mais desalentado traz consolação, certo? Vamos orar, já que é sobre oração, e voltamos mais tarde ou amanhã. A partir de segunda ainda não está tendo, mas a partir de segunda eu quero começar a cumprir minha palavra de 3 horas diárias, certo? Vamos lá. Querido Pai, incline essa fonte, por favor, em sinal de reverência.
Querido Deus, em nome de Cristo Jesus, Senhor, te agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade de falarmos a tua palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja. Que amanhã possamos estar novamente aqui para tratarmos desse assunto tão difícil que é a depressão, Pai. A continuidade, Senhor, que enche os nossos corações, como diz o hino, com a calma para a solidão, com mansidão para o enfurecimento, com amor para o rejeitado, Senhor. Nos abençoe que possamos orar como Tu queres, Senhor, porque nós não temos o desejo de orar, então nos ajude com seus gemidos inexprimíveis. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E lembrando, a gente ainda tem 4 subtópicos para falar disso. Então essas quase 2 horas ainda não foi suficiente para esgotar o tema. Eu acho que não tem uma live nesse canal ainda com tanta informação desse tema. Que Deus abençoe. Lembre, amanhã à noite nós começamos uma série aqui no canal sobre provações dentro do curso de sofrimento. Nós falaremos sobre depressão e eu continuarei contando a minha história para que fazemos uma aplicação final e assim, a partir dela e a partir das escrituras, a gente possa falar sobre depressão, suicídio e como Deus ele nos ajuda nisso. Que Deus abençoe todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E na aula que vem eu também falarei sobre essas rezas pontos, tá? Se é errado ou não, enfim, em nome de Jesus. Amém. Gente, se vocês quiserem, colaborem aqui com o canal. Eu sei que muita gente não gosta, mas esse canal aqui, vão lá, se inscrevam. Quem quiser ajudar melhor, tem as informações. Eu sei que eu não sou... Um dia eu fiz isso e uma pessoa disse assim, é tudo igual, tudo perde dinheiro. Eu não sou assim. Eu faço isso aqui de coração. E eu peço que orem por mim. E se você não puder ajudar, fique em paz. Certo? É só uma oportunidade, uma forma que você tem de ajudar, certo? Se você quiser, tem as informações lá no nosso canal. Que Deus abençoe todos. Fiquem a paz de Cristo e até amanhã à noite. Amém.